Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, mais um dia com o Senhor, com a palavra, e tem sido muito bom, né? Como tem sido bom. Gente, eu tenho sido muito enriquecida esse ano com a palavra, com aquilo que o Senhor tem ministrado, de maneira tão sutil às vezes, né? Ou de maneira tão enfática em alguns textos, mas eu tenho sido muito edificada e muitas coisas têm feito sentido no entendimento da palavra para mim esse ano. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que tá aí comigo esse ano pela primeira vez lendo a Bíblia e tá dizendo para si mesmo, tá dizendo, né, no seu pensamento, no seu coração, vem assim: eu não tô entendendo nada, eu não consigo entender esses textos, eu não sei o que Deus está falando aqui. Eu leio e nada muda no meu dia a dia. Eu quero te dizer que isso é mais do que normal, porque na verdade a Bíblia ela é para ser um alimento diário e contínuo. Quando nós comemos pela primeira vez sei lá, um alimento, sei lá, uma beterraba, uma cenoura, um brócolis, qualquer coisa que a gente se alimente uma vez só e depois não volta a comer mais, aquele alimento não faz diferença alguma no nosso corpo. Mas se entrarmos numa dieta a respeito de alimentos saudáveis, com o passar dos meses e dos anos, nós vamos vendo o resultado daquelas vitaminas do nosso corpo. E da nutrição que aquilo fez, e aí sim passa a fazer sentido. A Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Enquanto nós não entendermos isso na nossa mente, com o nosso coração, de que a Bíblia não é algo para eu ler uma vez só e ela fazer sentido na minha vida, e sim que ela é um alimento contínuo e diário, né, para que eu me alimente todos os dias um pouco, e então o Espírito Santo vai fazendo essa obra de entendimento no nosso coração. Porque se você não leu pelo menos 2 ou 3 vezes, eu vou te falar até mais, no mínimo aí umas 5, 6 vezes a Bíblia completa, muita coisa realmente não vai fazer sentido, como às vezes não faz para mim ainda, né? Mesmo caminhando há muitos anos já lendo a palavra, ainda tem textos que são difíceis para eu entender. E não há problema nenhum nisso, eu continuo crendo que no momento certo o Espírito Santo vai me ensinar algo dentro daquele texto. E eu continuo lendo, ainda que eu não entenda uma só palavra do que aquele texto quer dizer. Então, e outros textos já começam a fazer muito sentido para mim, né? Eles começam realmente a completar aquilo que eu entendia um pouco lá atrás e que agora eu consigo entender completo. E isso vai só sendo acrescentado. Então eu quero te encorajar de verdade que essa prática, talvez que você começou esse ano comigo, de leitura da Bíblia, ou que você já está aqui comigo no 2º ano, no 3º, tem alguns irmãos que já estão há 3 anos comigo, que é o tempo que a gente está fazendo essa leitura online, nos grupos aqui no WhatsApp, né? Então, tem irmãos que estão comigo aí já no 3º ano e ainda não está entendendo, e não há problema, irmãos. Creiam no que Deus diz, que isso é um alimento espiritual e que no tempo certo o Espírito Santo vai te acrescentar. O que nós precisamos é exercitar a obediência. A obediência trará o entendimento necessário, trará aquilo que o Espírito Santo precisa fazer na minha vida e na tua vida, ok? Então, perseverem. Estamos aí perseverando dentro do livro de Jeremias, né, do profeta Jeremias, um dos grandes profetas do Velho Testamento. E a gente já está aí caminhando para o finalzinho do livro dele, né, das profecias. E aí, nesse final de semana, a gente vai ler o livro de Lamentações, que é um livro complementar dele, depois de tudo que acontece com Judá e Jerusalém. Então, vamos lá? Vamos orar e a gente entregar esse momento para o Senhor. A gente vai ler semana 35, dia 4. Nós vamos ler 2 capítulos que são bem grandes, capítulo 49 e capítulo 50, hoje, e amanhã a gente lê os últimos 2, 51 e 52, tá bom? Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse dia, por esta quinta-feira que o Senhor está nos dando. Somos gratos pelo Senhor na nossa vida, somos gratos pela Tua presença em nós, Espírito Santo. Continua ministrando de maneira tão especial o nosso coração, a nossa vida,
para que então a gente possa compreender e entender tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus, pela palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração, que tem feito tanto sentido, Pai, para nós hoje, que tem feito sentido na nossa caminhada, Senhor. Oh Deus, que a nossa mente e o nosso coração estejam alinhados com a vontade do Senhor, com a vontade do Senhor para nós. É isso que nós desejamos e ansiamos, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, ministra um pouco mais dessa palavra no nosso coração. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Jeremias capítulo 49 diz assim: acerca dos amonitas, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não há ninguém que defenda a sua herança? Por que então esse povo que adora Moloque ocupou as cidades da tribo de Gade e mora lá? Como castigo, diz o Senhor, levarei à guerra ao coração do país de Amon, a cidade de Rabá. Ela será destruída e transformada num monte de ruínas. Os povoados em volta de Rabá serão incendiados. Então o povo de Israel expulsará aqueles que os expulsaram, diz o Senhor. Grite de dor, Hesbom, porque Ai foi destruída. Chorem, moradores de Rabá, vistam-se de luto. Chorem e gemam, escondam-se entre os muros, porque o seu Deus Moloque será levado para longe, juntamente com seus sacerdotes e os príncipes de Amon. De que adianta você se orgulhar dos seus belos e ricos vales? Em breve eles serão destruídos. Ó filha infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Saiba, porém, que eu trarei o terror à sua terra, diz o Senhor Todo-Poderoso. Os países vizinhos invadirão a terra de Amon. Vocês serão expulsos de suas cidades e nenhuma nação receberá os amonitas que fogem. Mas, depois de todo esse sofrimento, darei alívio aos amonitas, diz o Senhor. Acerca de Edom. Então esse trecho, gente, foi sobre Amon, tá? Sobre os amonitas. Agora acerca de Edom. Acerca de Edom. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: onde estão os sábios do passado? Não existem mais sábios em Temã? Será que todos eles perderam sua sabedoria, sua ciência? Fujam, saiam daí, vão morar nas cavernas, moradores de Dedã. Quando castigar Edom, sua terra também será castigada, e a hora do seu castigo se aproxima. Quando os colhedores de uvas fazem a colheita, deixam alguns cachos para os pobres. Se os ladrões chegassem à noite, não roubariam apenas o que interessa? Mas quando eu castigar Edom, acabarei com todas as suas riquezas. A terra será destruída a tal ponto que não vai sobrar nem mesmo um lugar onde alguém possa se esconder. Os filhos de Edom, seus irmãos, seus vizinhos, todos serão destruídos. Não escapará ninguém. Mas eu cuidarei dos órfãos edomitas. As viúvas de Edom poderão confiar em mim. Assim diz o Senhor: se até as nações inocentes passaram por terríveis sofrimentos, você pensa que escapará, sendo tão culpado? Seus pecados não ficarão sem castigo. Você beberá o cálice do julgamento até a última gota. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que a cidade de Bosrã se transformará em montões de ruína. Serão motivo de espanto e zombaria, e todas as suas cidades ficarão arrasadas para sempre. Ouvi esta mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi enviado aos povos da terra para dizer: reúnam-se e formem um grande exército para atacar Edom. Prepare-se para a batalha. Eu farei de Edom um povo fraco e desprezado pelas outras nações. Você foi enganado pela sua antiga fama e pelo seu orgulho. Você mora nas fendas das rochas que ocupam os altos dos montes. Mas isso de nada vai adiantar. Mesmo que faça o seu ninho nas alturas, como fazem as águias, eu o farei cair de lá, diz o Senhor. Será triste o fim de Edom. Quem passar por aquela terra ficará aterrorizado, assustado com o aspecto do lugar e com o castigo que Edom sofreu. As cidades de Edom ficarão desertas como Sodoma, Gomorra e as cidades próximas, destruídas pelo Senhor. Nunca mais serão habitadas, nem mesmo por pouco tempo, diz o Senhor. De repente, como leão jovem que sai da mata do Jordão para atacar os rebanhos de ovelhas, subitamente eu mandarei um inimigo caçar Edom. Arrancarei os edomitas de sua terra e colocarei ali o povo que eu quiser. Quem se atreveria a me pedir as razões dos meus atos?
Que pastor é capaz de impedir a realização dos meus planos? Ouçam bem o plano do Senhor, seu projeto, já decidido contra Edom e Temã. Todos, inclusive os menores do rebanho, serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas. A terra tremerá com o barulho da queda de Edom. O grito do povo edomita se ouvirá no distante mar vermelho. Vejam, o inimigo virá ligeiro como uma águia, estenderá suas asas sobre Bosrã. Naquele dia, os soldados mais valentes de Edom ficarão cheios de medo, como a mulher que está para dar à luz. Então, aqui sobre Edom, né, sobre os edomitas, isso fala dos descendentes de Esaú, né, dos edomitas, Edom. 23. Acerca de Damasco, as cidades de Amate e Arpade estão dominadas pelo medo. Ouviram as notícias da invasão inimiga. Seus corações estão agitados como o mar em dia de tempestade. Damasco se transformou numa cidade frágil. O seu povo prefere fugir a lutar, pois estão dominados pelo medo. Damasco está sofrendo angústia e dor, como a mulher que vai dar à luz. Vejam como está triste e deserta a cidade que antes era tão alegre. Os rapazes sírios cairão pelas ruas no dia do castigo. Todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, diz o Senhor Todo-Poderoso. Acenderei um fogo nos muros de Damasco. Esse fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad, rei da Síria. Esta profecia trata de Quedar e dos reinos de Azor, que serão destruídos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim diz o Senhor: prepare o seu exército, ataquem Quedar e destrua o povo do Oriente. Tomem suas tendas, as riquezas e os rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles, há terror por toda parte. Fujam, fujam para o coração do deserto. Escondam-se entre as rochas, vocês habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, traçou um plano para atacar e destruir completamente a sua terra. O Senhor ordenou a Nabucodonosor: reúna seu exército e ataque uma nação que vive no deserto, viajando entre os oásis. Eles não têm muros para proteger suas tendas e vivem tranquilos, pensando que estão em segurança. Vocês ganharão muitos camelos e muito gado. Espalharei aos quatro ventos aqueles que rapam a cabeça. A destruição os cercará por todos os lados, diz o Senhor. Azor se transformará em tocas para os chacais e animais do deserto. Nunca mais alguém viverá ali. Azor ficará deserta para sempre. Esta mensagem do Senhor contra Elão foi dada a Jeremias no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. O Senhor terminou já contra Damasco, tá? Agora ele vai falar sobre Elão, uma mensagem que ele traz para esse povo, né? Para essa descendência de Elão. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: vejam, destruirei o arco de Elão, a base do seu poder. Espalharei os elamitas pelos quatro cantos da terra, levados pelos quatro ventos. Não haverá um país no mundo para onde não fuja alguém elamita. Farei com que os soldados de Elão tremam de medo diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. No fogo da minha ira castigarei os elamitas com tamanha destruição que acabarei com todos eles, diz o Senhor. Colocarei o meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e os príncipes daquela terra. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes, diz o Senhor. Então, o Senhor traz profecias a respeito de alguns, né? De algumas nações, desde os 2 últimos capítulos que a gente leu ontem. E hoje, então, ele fala contra os amonitas, contra os edomitas, contra Damasco, que é uma região ali também, e contra Elão, os descendentes de Elão, os elamitas, né? Então, o Senhor traz algumas palavras proféticas do que ele vai fazer a respeito da conquista do rei da Babilônia nessas nações, da total destruição, de como eles são culpados, né, por terem desprezado, por terem maltratado o seu povo Israel, e por isso o juízo de Deus está vindo sobre eles. Então, é um tratamento de juízo sobre essas nações vizinhas a Israel, né, a terra de Canaã. É isso que a gente está vendo. Como eu falei esses dias, isso fala não só daquele tempo, mas fala de um tempo futuro, onde o Senhor também trará juízo sobre todas as nações da terra, tá bom? Capítulo 50, que é o último texto, né? São esses 2 textos que a gente vai ler hoje. 50.
Esta é a mensagem do Senhor contra a Babilônia e a terra dos babilônios. A mensagem foi anunciada por Jeremias, o profeta. Anuncie entre todas as nações, ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada, digam, a Babilônia foi conquistada. O Deus dos babilônios, Merodach, vai ser envergonhado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Babilônia será atacada por uma nação vinda do norte. O ataque será tão violento que toda a terra dos babilônios será destruída. Ninguém mais viverá ali, nem homem, nem animais. Quando isso acontecer, diz o Senhor, os povos de Israel e Judá voltarão juntos da sua escravidão, chorando de arrependimento e buscando o Senhor, o seu Deus. Pedirão informações sobre como voltar a Sião e iniciarão a viagem de volta à sua terra. Dirão uns aos outros, venham, vamos voltar e fazer uma aliança permanente com o Senhor. Essa aliança nunca será quebrada. Meu povo tem vivido como ovelhas perdidas. Seus pastores deixaram que elas se desviassem e ficassem perdidas pelos montes. Elas vaguearam por montes e colinas e se esqueceram do seu antigo curral. Qualquer pessoa que encontrasse uma das minhas ovelhas as devorava. Os seus adversários disseram, podemos atacar os israelitas à vontade. Eles pecaram contra o Senhor, a fonte de justiça, a esperança de seus antepassados. Mas agora fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios, sejam um exemplo para os outros estrangeiros que vivem na cidade, como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu ajuntarei um grande exército formado pelos povos do norte para atacar a Babilônia. A cidade será conquistada. Os arqueiros inimigos não perdem uma flechada sequer. Todos acertam o seu alvo. A Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem ficarão carregados de tesouros, diz o Senhor. Vocês se alegrarão, babilônios, quando destruíram o meu povo. Vocês vivem felizes como bezerros bem alimentados e cavalos soltos nos pastos. Mas em breve sua mãe será envergonhada. Aquela que deu à luz ficará constrangida. A Babilônia se tornará a menor das nações. Sua terra será um deserto, seca e vazia. A ira do Senhor impedirá a Babilônia de voltar a ser habitada. Ela será um eterno deserto, um monte de ruínas. Quem passar por ela ficará chocado e zombará dela por causa de sua grande destruição. Nações ao redor da Babilônia, preparem-se para o ataque. Arqueiros, preparem suas flechas. Atirem sem parar, porque ela pecou contra o Senhor. Cerquem a cidade, façam soar contra ela um grito de guerra de todos os lados. Vejam, a Babilônia está se rendendo, suas torres caem e seus muros estão sempre derrubados. Chegou a hora da vingança do Senhor. Façam à Babilônia o mesmo que ela fez às outras nações. Eliminem da Babilônia os lavradores, os ceifeiros com sua foice na colheita. Os estrangeiros que vivem na Babilônia devem fugir, cada um para o seu próprio país, por causa do ataque inimigo. O povo de Israel é como um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, esmagou os seus ossos. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: agora vou castigar o rei da Babilônia em sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Trarei Israel de volta à sua própria terra. Ele pastará nos campos do Carmelo e em Bazã. Saciará seu apetite novamente nos montes de Efraim e Gileade. Naqueles dias, diz o Senhor, não se encontrará pecado em Israel ou Judá, pois perdoarei todos os pecados do remanescente do povo que eu separei e protegi. Avancem, meus guerreiros, ataquem a terra de Merataim, ataquem o povo de Pecode, destruam completamente esse povo rebelde, arrasem essa terra que eu condenei, declara o Senhor. Façam o que eu ordenei. Façam toda a terra dos babilônios ouvir os gritos de batalha, o barulho da destruição. A Babilônia, o mais poderoso martelo de todo o mundo, está quebrado em pedaços. A Babilônia se tornou motivo de espanto para todas as nações. Eu armei uma batalha, uma armadilha para você, ó Babilônia, e você caiu nela sem saber. Foi apanhada de surpresa. Esse foi o resultado por se revoltar contra o Senhor. O Senhor abriu o seu depósito de armas, retirou de lá as armas da sua ira, que vai usar contra a terra dos babilônios. Pois o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, vai realizar uma grande destruição na terra da Babilônia.
Venham atacar a Babilônia, povos de toda a terra. Arrombem os seus depósitos de alimentos, transformem a Babilônia num monte de ruínas. Destruam completamente essa cidade. Não deixem pedra sobre pedra. Matem todos os jovens guerreiros da Babilônia. Não deixem escapar um sequer. Chegou o dia do castigo para os babilônios. Morrerão como bois que descem para o matadouro. Mas o meu povo escapou com vida. Eles voltaram a Sião para contar como foi que o Senhor nosso Deus vingou a destruição do seu templo. Reúnam arqueiros para atacar a Babilônia, todos que empunham o arco. Os exércitos devem cercar a cidade, de maneira que ninguém possa sair ou entrar. Façam a Babilônia o mesmo que ela fez a outras cidades. Esse será o castigo por ter desafiado o Senhor, o Santo de Israel. Os jovens cairão nas ruas da Babilônia, e todos os guerreiros se calarão naquele dia, diz o Senhor. Eu mesmo estou contra você, cidade arrogante, diz o soberano, o Senhor Todo-Poderoso. Chegou a sua hora, o tempo em que eu a castigarei severamente. Nesse dia de castigo você cairá, apesar de todo o seu orgulho. Não haverá ninguém para ajudar você a se levantar. Eu incendiarei as suas cidades, e ninguém será capaz de apagar o incêndio. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. O povo de Israel e Judá está sendo oprimido. Maltratam os israelitas e não deixam o meu povo voltar à sua própria terra. Mas acontece que o Redentor deles é forte e poderoso. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Ele defenderá os interesses do seu povo e fará os israelitas voltarem para sua terra natal. Por outro lado, ele acabará com a paz e a tranquilidade dos moradores da Babilônia. A guerra da destruição final cairá de repente sobre os babilônios, diz o Senhor, sobre sua capital, Babilônia, sobre os príncipes e sobre os sábios. A destruição virá de repente sobre os seus falsos profetas. O povo que vivia se gabando de seu poder acabará passando por louco. Os soldados mais valentes ficarão paralisados de medo. A guerra destruirá todos os carros e cavalos de guerra da Babilônia. A morte se espalhará entre os estrangeiros que vivem na cidade e não sabem se defender. Os soldados inimigos tomarão para si os tesouros guardados nos templos e palácios. Os inimigos farão secar as fontes de água da cidade. Por que tudo isso vai acontecer? Porque a Babilônia é uma terra cheia de ídolos. Porque o povo babilônio enlouqueceu por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, a Babilônia virá servir de esconderijo para os chacais e animais do deserto. Avestruzes farão seus ninhos nela, a cidade nunca mais será habitada. O Senhor avisa que a Babilônia acabará deserta para sempre, como Sodoma e Gomorra, as cidades que Deus destruiu, diz o Senhor. Nunca mais será habitada. Vejam, um grande exército composto de muitas nações se aproxima vindo do norte. Muitos reis comandam o exército, reis de países distantes. Os soldados estão armados com arcos e lanças, são cruéis e não sabem o que é ter pena de alguém. O barulho do exército em marcha é forte como o do mar, das ondas quebrando nas rochas. Os batalhões de cavalaria marcham em ordem, prontos para atacar a cidade da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu as notícias da invasão de seu país, perdeu completamente o ânimo. Foi dominado pela angústia e pelo medo, como a mulher que está para dar à luz. Como o leão jovem sai da mata do Jordão para atacar as ovelhas que pastam no campo, eu subitamente caçarei a Babilônia, pondo-a para fora de sua terra. Ela será dominada pela pessoa que eu escolher. Quem se atreveria a me pedir as razões dos meus atos? Quem é o pastor capaz de impedir a realização dos meus planos? Ouçam com atenção o plano do Senhor contra a Babilônia, os projetos que ele preparou contra a terra dos babilônios. O país será invadido, até mesmo os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Todos ficarão horrorizados vendo o que aconteceu à Babilônia. A terra inteira tremerá com a queda da Babilônia e seu grito será ouvido por todos os povos. Esse último texto, então fala sobre a grande Babilônia, ou a Babilônia, que o texto está falando. E a profecia está vindo da parte do Senhor para Jeremias. E Jeremias, no seu tempo, então, já profetiza algo futuro. E a gente chama isso hoje de algo escatológico, do tempo do fim, porque houve sim o tempo em que a Babilônia foi atacada pelos gregos,
Alexandre o Grande, principalmente, é o maior temor, né, naquele tempo em que a Babilônia foi atacada, mas eles reinaram durante muito tempo. A Babilônia foi grande durante muito tempo, né? Nós sabemos aqui do exílio de 70 anos, e aí Ciro o Grande, né, é um dos primeiros, e depois Alexandre o Grande também é um dos destruidores ali do Império Babilônico na sua época, né? Porque o Senhor está fazendo isso. Quem vai ter a visão de tudo isso também, nós vamos ler já já, é Daniel, né, quando ele tem a visão dos 4 reinos, né, que a gente vai ver lá dos animais. Então tudo isso fala desse tempo em que o Senhor está cumprindo, que vai cumprir na verdade. Aqui o Senhor só estava profetizando, Jeremias só estava deixando escrito aquilo que Deus estava falando com ele naquele momento, que iria fazer no futuro. Gente, em toda a palavra de Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre avisa com muita antecedência tudo aquilo que ele vai fazer. O Senhor mostra todo o seu propósito àqueles que precisam ouvir o seu alerta, o seu aviso. Deus nunca faz nada na terra sem antes avisar o seu povo, sem antes falar com os seus filhos, sem antes ter essa palavra profética liberada para que ninguém diga: eu não fui avisado, eu não fui alertado, eu não fui avisado daquilo que Deus está fazendo. Então, que você possa meditar nesses textos contra todas essas nações. Deus está falando a respeito de tudo isso. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a gente entender ainda mais tudo aquilo que Ele está fazendo com o seu povo Israel, com as nações vizinhas, trazendo juízo, porque isso aqui tem a ver com juízo de Deus para aquele tempo, mas também de forma escatológica o Senhor vai falar futuramente do que Ele vai fazer através de tudo isso que Ele está falando também. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. Meditem nessa palavra e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar continuando e terminando, na verdade, o livro de Jeremias com o capítulo 51 e 52. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.